E aí, pessoal, vamos dar continuidade então aqui. Falta só um pouquinho para a gente concluir a aula. A gente vai retomar aqui pelo habeas data. Tá? O habeas data está disciplinado, está previsto na Constituição Federal, aqui no artigo 5º, inciso 72. Tá? O habeas data é um remédio constitucional que tem como objetivo proteger o direito do impetrante, né, de quem ajuiza a ação, de acessar informações pessoais dele. Né? Então, ele tem como objetivo dar ao impetrante, né, o direito de ter acesso a informações que digam respeito a ele mesmo, certo? Então, ele pode usar o habeas data para acessar essas informações ou para retificar essas informações ou mesmo para colocar alguma anotação no cadastro em que essas informações estão sobre essas informações, beleza? É para isso que serve o habeas data, então. Tem a ver com informações pessoais do impetrante, tá? Outros casos que não envolvam informações pessoais do impetrante, ainda que envolvam informações de interesse do impetrante, não são tutelados por habeas data, tá? Então, por exemplo, se o impetrante quer acessar alguma informação que é do seu interesse, mas que não diz respeito à sua pessoa, diz respeito a alguma terceira pessoa, ainda que seja de seu interesse pessoal, para ele acessar essa informação, se houver tido alguma negativa ilegal da administração, ele deve usar o mandado de segurança e não o habeas data. Tá? Da mesma forma, o impetrante quer obter simplesmente uma certidão. Tá? Se ele quer uma certidão, ele também deve impetrar um mandado de segurança e não um habeas data, porque ele não quer acessar a informação. Ele quer que o poder público emita uma certidão para ele. Se ele quer uma certidão, mandado de segurança, tá bom? Bem, vamos lá. O que fala a Constituição sobre o habeas data? Conceder-se-á habeas data, a linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Letra B, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Beleza? Então, as informações têm que estar em um banco de dados ou da própria administração pública, ou de uma entidade que não é da administração pública, mas que é de caráter público. Tá? Olha só. E o que é uma entidade de caráter público? Né? Isso é definido pela lei do habeas data, a lei 9507 de 97, que fala o seguinte: considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações. Então, basicamente, é um banco de dados que tem informações que não são sigilosas e que não são restritas ao uso apenas da própria entidade que tem essas informações. Tá? Por exemplo, Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, Serasa, eles têm informações sobre várias pessoas e compartilham essas informações com várias outras pessoas. Tá? Isso é um banco de dados de caráter público, beleza? Em relação à dicotomia, né, habeas data e mandado de segurança, eu já esclareci aqui. Agora, tem um aspecto procedimental do habeas data que é muito importante, tá? Muito importante para provas, que é o seguinte: é necessário demonstrar para o ajuizamento do habeas data, isso está exigido na lei do habeas data, que o pedido de acesso às informações ou de retificação das informações, ou mesmo de anotação de uma justificativa em relação a determinada informação que não está incorreta, mas que precisava de alguma justificativa, alguma explicação, enfim, é necessário que fique demonstrada a negativa do poder público, do banco de dados, na verdade, em dar ao impetrante o acesso a essa informação, a retificação dessa informação ou a anotação nessa informação. Tá? E aí a lei do habeas data fala o seguinte: o impetrante deve comprovar que houve a negativa ou que decorreu um determinado prazo desde o pedido feito de acesso à informação, de retificação ou de anotação. Tá? E aí esses prazos são ou de 10 dias ou de 15 dias. Quando o pedido é de acesso à informação, o prazo é de 10 dias. Mas quando o pedido é de retificação da informação ou de anotação de uma justificativa ou uma explicação naquela informação que não está equivocada, mas que precisava de uma explicação, aí o prazo é de 15 dias. Tá? Olha só o que fala artigo 8º, parágrafo único da lei 9507. A petição inicial deverá ser instruída com prova
Inciso 1, da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de 10 dias sem decisão. Inciso 2, da recusa em se fazer a retificação ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão. Inciso 3, da recusa em fazer-se a anotação, a que se refere o parágrafo 2º do artigo 4º, que é a anotação da justificação sobre a informação, tá? Ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão. É necessário provar a negativa do pedido ou a omissão em responder ao pedido para que fique caracterizado o interesse de agir no caso. Beleza? Tá. Outros dois detalhes importantes. Na verdade, um detalhe. A Constituição prevê que a ação de habeas corpus, assim como a ação, ou melhor, que a ação de habeas data, assim como a ação de habeas corpus, são gratuitas. Aí vem a lei do habeas data e vai além. Ela fala que não só a ação de habeas data é gratuita, mas também o procedimento administrativo para realizar a retificação, ou a anotação, ou o acesso à informação também é gratuito. Tá? Olha só o que a Constituição fala no inciso, artigo 5º, inciso 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Aí vem a Lei 9507, lá no artigo 21, e fala: são gratuitos o procedimento administrativo para acesso a informações e retificação de dados e para anotação de justificação, bem como a ação de habeas data. Beleza? Então, sobre o habeas data era isso. Agora a gente vai para a ação popular. A ação popular é mais um remédio constitucional e ela é apontada na doutrina como um instrumento de democracia direta, porque por meio dela o cidadão pode interferir diretamente na condução da coisa pública, né? Pode interferir diretamente na vida política do Estado. Tá? A ação popular ela pode ser ajuizada por qualquer cidadão, tá? Tem que ser um cidadão. Agora, para ser ajuizada precisa de advogado. Tá? Não há dispensa de constituição de advogado para o ajuizamento da ação popular. Beleza? Cidadão é aquele que se encontra no gozo dos direitos políticos. Então, para ajuizar a ação popular, é indispensável que a petição inicial seja acompanhada do título de eleitor ou algum outro documento equivalente para comprovar que o indivíduo está no gozo dos seus direitos políticos. Beleza? Vamos lá. Artigo 5º, inciso 73. Fala que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência. Beleza? Tá. Aí vem a lei da ação popular, que é a lei 4717, e ela define para a gente o que é o patrimônio público para fins de ajuizamento da ação popular. Tá? Lá no artigo 1º ela fala: qualquer cidadão será parte legítima para pleitear anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados, dos municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista, de sociedades mútuas de seguro, nas quais a União represente segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o Tesouro Público haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. Tá? Aí vem o parágrafo 1º e fala: considera-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. E já vou fazer um comentário sobre isso. Tá? O parágrafo 2º diz que, em se tratando de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o Tesouro Público concorra com menos de 50% do patrimônio da receita ânua ou receita anual, bem como de pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas, as consequências patrimoniais da invalidez dos atos lesivos terão por limite a repercussão deles sobre a contribuição dos cofres públicos. Tá? Então veja, quando é uma entidade
para cujo patrimônio o poder público concorreu com menos de 50%, ou para cuja receita anual também concorra com menos de 50%, a lesão a esse patrimônio continua podendo ser tutelada em ação popular, embora isso não seja dito no caput do artigo 1º da Lei da Ação Popular, né? A diferença é que quando concorre com menos de 50%, a repercussão, A repercussão da anulação dos atos lesivos ou melhor, Olha só, a repercussão será só limitada, né? Será limitada à contribuição dos cofres públicos, tá? Sobre esses valores. Tá? Quando é uma entidade para a qual o poder público concorreu com mais de 100%, não há essa limitação. Tá? A diferença é essa. Mas nos dois casos, né, quando o poder público contribuiu com mais de 50% ou com menos de 50%, o ato lesivo pode ser impugnado em ação popular. Beleza? Tá, vamos lá. A questão que eu ia falar aqui sobre o parágrafo 1º, que também envolve a própria previsão da ação popular na Constituição e também o caput do artigo 1º da ação popular, diz respeito à questão do binômio ilegalidade-lesividade. Por quê? Porque para o ajuizamento de uma ação popular, exige-se a presença desse binômio no ato. O ato tem que ser ilegal e tem que ser lesivo. Tá? Exigência do binômio ilegalidade e lesividade. Só que tem um detalhe. Tá? Primeiro, o ato tem que ser ilegal porque ele vai ser anulado, tá? E para ser anulado é necessário que haja alguma ilegalidade. E a Constituição diz também que o ato impugnado na ação popular é um ato lesivo ao patrimônio público. Então tem que ter uma ilegalidade e uma lesividade. Mas tem um detalhe, muito cuidado. Essa lesividade não significa que essa lesão deve ser uma lesão de caráter financeiro. Tá? O patrimônio público aqui, para fins de ajuizamento de ação popular, não é apenas o patrimônio público dinheiro, né, de caráter financeiro. Né? A própria Lei da Ação Popular e a própria Constituição também diz isso. Olha só, o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Ação Popular. Considera-se patrimônio público, para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. E aí você vai lá na Constituição, quando ela prevê a ação popular, ela diz que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo, olha só, ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa, então o princípio da administração pública também é tutelado na ação popular, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Tá? Então, nem sempre a lesão tem que ter um caráter financeiro para que seja cabível a ação popular e para que fique caracterizada a presença do binômio ilegalidade-lesividade. Tá? Inclusive, o STF afirmou isso no tema de repercussão geral 836. Ele falou o seguinte: não é condição para o cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, dado que o artigo 5º, inciso 73 da Constituição, estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular e impugnar, ainda que separadamente, ato lesivo ao patrimônio material, moral, cultural ou histórico do Estado ou de entidade de que ele participe. Tá? Então, a lesividade nem sempre precisa ter um caráter, um conteúdo financeiro para que seja cabível a ação popular. Beleza? Então, cuidado com isso. Legitimidade ativa para a ação popular de quem é? Qualquer cidadão. Tá? Lembrando que ele não possui o jus postulandi. Certo? Então, tem que constituir advogado. E como é que ele vai provar que ele é um cidadão, ou seja, que ele está no gozo de direitos políticos? Artigo 1º, parágrafo 3º da Lei da Ação Popular. A prova da cidadania para ingresso em juízo será feita com o título eleitoral ou com o documento que a ele corresponde. A própria Lei da Ação Popular fala isso, beleza? E a legitimidade passiva de quem é? É de quem praticou o ato, de quem deu ensejo à prática do ato, de quem se beneficiou do ato, da própria pessoa jurídica lesada. Tá? Olha só, é o que fala o artigo 6º da Lei 4717. A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no artigo 1º, que são as entidades lesadas, tá? Contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por terem sido omissas, tiverem dado oportunidade à lesão. E também contra os beneficiários diretos do ato impugnado.
Beleza? Agora, a lei da ação popular, no próprio artigo 6º, acho que no parágrafo 3º, prevê que a entidade lesada ela pode deixar de contestar a ação popular ou mesmo passar para o polo ativo da ação e atuar junto com o autor popular na impugnação do ato atacado na ação popular. Isso aí é que se chama de legitimidade bifronte, tá? Ou pendular na ação popular. Antônio do Passo Cabral chama isso de uma migração pendular, né? Então, a entidade lesada ela vai migrar do polo passivo para o polo ativo. Então, é uma migração pendular. Então, se cair na prova migração pendular, legitimidade bifronte, legitimidade pendular, vocês já sabem que é a possibilidade de a entidade lesada passar para o polo ativo. Beleza? Tá. E a atuação do Ministério Público na ação popular? O que é? O que ele faz? Ele vai ser fiscal da lei, né? Ou fiscal do ordenamento jurídico, se a gente for usar a nomenclatura do Código de Processo Civil de 2015. Tá? O MP não pode ajuizar a ação popular. Tá? Agora, se o autor desistir da ação no meio do processo, aí o MP pode dar continuidade. Mas em qualquer caso, o MP não pode defender o ato impugnado. Tá? Olha só, artigo 6º, parágrafo 4º. O Ministério Público acompanhará a ação cabendo-lhe apressar a produção da prova e promover a responsabilidade civil ou criminal dos que nela incidirem, sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores. Tá? Aí o artigo 9º da Lei de Ação Popular fala o seguinte: se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição da instância, serão publicados editais nos prazos e condições do artigo 7º, inciso 2, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do MP, no prazo de 90 dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação. Então, algum outro cidadão, ou mesmo o Ministério Público, pode prosseguir com a ação. Então, o MP não pode ajuizar a ação, tá? Mas ele pode dar continuidade à ação. Só quem pode ajuizar a ação popular é um cidadão, mas o MP pode dar continuidade a ela, se for o caso, tá? De quem é a competência para julgar a ação popular? Em regra, a competência para a ação popular é no juízo de primeiro grau. Tá? É um juízo de primeiro grau que vai julgar a ação popular. Agora, na jurisprudência do STF, nós temos exceções à competência do primeiro grau para julgar a ação popular. Tá? Primeira exceção. Quando o pedido formulado na ação popular for um pedido típico de mandado de segurança coletivo, ajuizado contra uma pessoa que no mandado de segurança é julgada, né, uma autoridade coatora é julgada pelo Supremo Tribunal Federal, aí a competência originária vai ser do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, uma ação popular contra um ato do presidente da República. Mas nessa ação popular, o ato, ou melhor, o pedido é típico de um mandado de segurança coletivo. A jurisprudência, a competência vai ser do STF. Por quê? Porque é uma ação popular travestida de mandado de segurança coletivo. Ou melhor, é um mandado de segurança coletivo travestido de ação popular. Então, aplica-se a competência para o caso do mandado de segurança coletivo. Tá? Outro caso também na jurisprudência do STF. Quando na ação popular ficar caracterizada uma das hipóteses do artigo 102, inciso 1, a linhas F e a linha N, aí a competência também vai ser do STF, porque essas ações são de competência originária do STF. Que ações são essas? A da linha F é a ação em que há um conflito federativo. Né? Segundo essa linha, quando nós temos na ação um conflito entre a União e o Estado, entre a União e o Distrito Federal, ou entre os Estados, entre o Distrito Federal e o Distrito Federal, aí a competência originária é do STF. Agora, para que a competência seja do Supremo aí, é necessário que haja um conflito federativo. Se for uma mera disputa patrimonial entre a União e os Estados entre si, entre o Estado e o Distrito Federal, aí não tem competência do STF. Tem que ser um conflito que possa causar desequilíbrio federativo. Um conflito realmente federativo. Na linha N, o que a gente tem? Tem aqui o caso em que os membros da magistratura, todos eles são direta ou indiretamente interessados na ação, ou o tribunal de origem, né, mais da metade de seus membros são suspeitos ou interessados na ação. São impedidos ou interessados na ação. Tá? Agora, para que fique caracterizada essa situação, não basta que as partes da ação, no caso a parte da ação popular,
alegue que a magistratura é interessada na ação, que mais da metade dos membros do tribunal é interessado na ação. O STF exige que tenha havido uma declaração formal nos autos, né, dos membros do tribunal dizendo que tem interesse naquele processo, beleza? Ou que eles são suspeitos ou que tem algum impedimento, tá bom? E por fim, quando a ação popular tem como objeto de impugnação algum ato do CNJ ou do CNMP praticado no desempenho das competências constitucionais desses atos. Por quê? Porque o STF tem entendimento atual de que o artigo 102, inciso 1, a linha R da Constituição, que fala lá que compete ao STF julgar originariamente ações contra o CNJ e o CNMP, envolve todas as ações ajuizadas contra o CNJ e o CNMP que sejam ajuizadas contra atos praticados por esses conselhos no exercício das suas competências previstas no texto constitucional. Aquelas competências previstas no artigo 103b, parágrafo 4º, e 130A, parágrafo 2º, se eu não estou enganado. Tá? Então, quando é um desses casos, ato do CNJ ou CNMP praticado no exercício das competências previstas no texto constitucional desses atos, aí nós teremos uma competência originária do Supremo Tribunal Federal, porque se aplica o artigo 102, inciso 1, a linha R da Constituição. Tá? Para a gente finalizar aqui o estudo da ação popular, a gente tem a previsão na lei da ação popular de quê? De um reexame necessário. Tá? Quando? Quando a decisão for desfavorável ao autor popular. Olha só, artigo 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Mas se for uma sentença que julga procedente a ação, não está. Beleza? Não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal, e da sentença que julgar a ação procedente, caberá a apelação com efeito suspensivo. Beleza? Agora, a lei da ação popular adota um regime de produção da coisa julgada material segundo evento probationis. Por quê? Porque se a ação popular for julgada improcedente por falta de provas, ela pode ser proposta novamente. Agora, se ela for julgada procedente, ou se ela for julgada improcedente por suficiência de provas, ou seja, a improcedência se deveu ao fato de o juiz ficar convencido de que o autor da ação popular não tem razão. Nesses dois casos, aí sim nós teremos coisa julgada material formada, tá? E aí não poderá haver o ajuizamento novamente da ação popular. Ela só poderá ser novamente ajuizada se houver nova prova e se a sentença original tiver julgada improcedente por falta de provas. Olha só, artigo 18 da lei da ação popular. A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova. Neste caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Beleza? Então é isso. A gente encerra aqui a aula sobre os remédios constitucionais. A gente conseguiu ver bastante coisa, né, em pouco tempo. Então, espero, né, que tenha sido uma aula bem proveitosa para vocês aí, tá? É isso aí, galera. Valeu. Até a próxima aula.